Olá, pessoal! Agora eu vou ministrar para vocês a nossa aula de Libras. E para a aula de hoje eu preparei um contexto muito interessante, porque eu quero que vocês me ajudem a proclamar que a partir do mês que vem, o mês de setembro, nós estaremos no Setembro Azul. Para quem não sabe, esse é um mês em que o surdo e as comunidades surdas de todo o país, eles celebram o mês do orgulho surdo. A cor azul ela foi escolhida porque na época da Guerra Mundial, na última Guerra Mundial, as pessoas com deficiência elas eram identificadas com uma fita azul no braço. E em função disso, isso significava que elas eram pessoas inferiores e que, portanto, não mereciam nenhum respeito e eram extremamente desprezadas. Então, hoje, os surdos tomam essa cor azul para si, eles usam azul turquesa e fazem questão aí de trazer à tona todo o orgulho que eles sentem de serem surdos, de serem pessoas com deficiência. Lembrando que as pessoas vêm sempre antes, né? Muitos têm dúvida de como se referir a uma pessoa com deficiência. Se você diz uma pessoa com necessidades especiais, como se dizia antigamente, mas não se usa mais. Ou se você diz pessoas portadoras de deficiência, também não se usa mais, tá? Hoje em dia o termo correto é pessoa com deficiência. E esse termo tem tudo a ver com Setembro Azul, porque é um termo em que destaca justamente a importância do ser humano, a importância dessa pessoa acima de tudo, e suas capacidades, muito antes das suas incapacidades. Afinal de contas, incapazes somos todos nós. E nós, como pessoas também abertas e propensas a terem os nossos defeitos, dificuldades, limitações, não gostamos de ser lembrados pelas nossas barreiras, pelas nossas incapacidades, e sim por aquilo que nós somos capazes de fazer e fazer bem. E o surdo e as pessoas com deficiência no geral também têm esse mesmo sentimento. Afinal de contas, somos todos seres humanos. Então, lembre-se que o termo correto é sim, pessoa com deficiência, pessoa surda. Eles não têm nenhum receio em serem chamados de surdos ou pessoa com deficiência auditiva, muitas das vezes, porque às vezes essa pessoa tem um nível diferenciado de surdez e não é uma surdez profunda, então ela realmente não é um surdo em si, mas pessoa com deficiência, ela tem uma porcentagem ou algum valor que não permite ali que ela tenha assim 100% da audição, e ela é apenas pessoa com deficiência. Mas você pode sim sempre chamá-la por um nome, né? Dê nome, eles não se importam, porque eles têm um grande orgulho de sua história, tá bom? Então hoje eu quero ler para vocês um texto. Ele fala sobre a história dos surdos e toda essa contextualização do Setembro Azul aqui no Brasil. É uma história mesmo do Setembro Azul, e ele começa, né, pedindo para nós imaginarmos como que uma criança que veio de um outro país pode sobreviver aqui sem saber a sua língua. E fazendo paralelo, as nossas crianças surdas, elas vivenciam isso todos os dias. Recentemente nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação da lei que traz a Libras para o contexto escolar como uma disciplina obrigatória, em especial para os surdos, né, que eles precisam sim ter o direito de serem bilíngues, que seriam pessoas que falam duas línguas, que eles já crescem aprendendo a língua portuguesa e a língua mãe, que é a Libras, de preferência tendo acesso a Libras primeiramente, para a partir dali ter o profissional adequado ao lado, para conseguir ter o acesso e conhecimento, a intimidade com a língua portuguesa da maneira mais adequada, não é? Então, diz assim, imagine uma criança mudar de país e ter que ir para a escola e não saber o idioma que seus colegas estão falando. Parece absurdo, mas na maioria das vezes isso acontece com os alunos surdos brasileiros dentro da própria escola. Setembro Azul veio assim para mudar essa realidade. A comunidade surda brasileira organizou a ação, que é um movimento de âmbito nacional, sendo considerado um marco histórico no que diz respeito à mobilização nacional a favor das escolas bilíngues. Então, esse ano nós temos muito que comemorar, porque agora é lei, as crianças têm sim direito à educação bilíngue dentro das escolas e do contexto em que ela estiver, como criança surda. O início dessa movimentação, tudo começou com o parecer de número 13/2009 do Conselho Nacional de Educação, que foi aprovado no dia 3 de junho de 2009,
que tem em seu contexto, logo na página de número 3, o seguinte: a obrigatoriedade da matrícula dos alunos público-alvo da educação especial na escola comum do ensino regular e a oferta do atendimento educacional especializado. Ou seja, o que eles defendem? Que o ideal é que essa criança esteja junto a outras crianças que ouvem, a outros ouvintes e etc. E que esses alunos ouvintes também aprendam a Libras junto com esse aluno surdo, para que ele possa ali se desenvolver e possa ter o contato ideal com a sociedade, ou seja, uma sociedade que se prepara para recebê-lo e não ele que se prepara para estar numa sociedade ouvinte. Isso é muito importante. Então, a partir daí que se estabeleceu o Setembro Azul em busca dessa grande conquista que nós obtivemos, sim, há semanas atrás, que é essa lei, né, obrigando essa escola, obrigando a esse governo responsável por essa educação do surdo a oferecer para ele a educação bilíngue. Porque ele nada mais é do que uma criança estrangeira em seu próprio país. Então, no mês de agosto de 2009, houve a movimentação das APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com a moção de número 58, a qual parte do texto afirma o seguinte: a extinção das escolas especiais resultará na desarticulação de toda uma rede de escolas que tem respondido pela educação de pessoas com deficiências, não só intelectuais, no país, e que dispõe de profissionais qualificados tanto no ponto de vista de formação, quanto de experiência concreta na escolarização e no desenvolvimento dessas pessoas. Então, houve a partir dali uma ameaça ao fechamento do INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. No dia 17 de março de 2011, o MEC, por meio de sua diretoria de políticas educacionais, Martinha Claret, comunicou a Solange Rocha, que era diretora do INES na época, que o Instituto Benjamin Constant, que o serviço que o INES e o Instituto Benjamin Constant, cujo serviço de ensino básico do INES fecharia até o final do ano, desse ano de 2011. Também o Instituto Benjamin Constant, que atende os deficientes visuais localizados no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. No dia 30 de março de 2011, foi divulgada uma informação pelo Ministério da Educação que desautorizaria o anúncio feito pela diretora, repercutindo em vários jornais, inclusive no Globo. E a matéria destacava que no Rio, o Ministério da Educação informou nessa quarta que desautoriza o anúncio feito pela diretora sobre o fechamento até o final do ano dessas instituições. O ministro da Educação na época, Fernando Haddad, convocou as direções das duas instituições cariocas para uma reunião em Brasília. Segundo o MEC, o encontro serviria para desfazer o mal-entendido criado pela declaração de Martinha. Cerca de 800 crianças e jovens das duas instituições recebem os serviços especiais do material ao ensino médio. Então, eu posso falar do INES aqui para vocês, que eu conheço um pouco mais. Eu fiz uma monografia em que eu estudei também o projeto em si do INES, né? E ele é um instituto em que não só dá ao surdo o ensino de Libras, como também diversas outras atividades, inclusive atividades físicas, artes, teatro, e é de extrema importância para a educação especial aqui do nosso país. Ele existe até hoje, tá, gente? De fato, ele não foi fechado, graças a Deus. Então, junto aí a essa conquista dessa lei, a gente tem ainda a permanência do INES no Rio de Janeiro. E aí aqui tem toda uma afirmação, né, dando mais detalhes deste momento, em que, graças a Deus, a educação especial venceu e entrou nessa realidade o movimento surdo, que diante dessa ameaça em caráter de urgência foi então que este movimento ganhou notoriedade, pois organizou uma grande manifestação nacional realizada em Brasília no dia 19 e 20 de maio de 2011, em defesa das escolas bilíngues para os surdos, existindo como fundamento das reivindicações o desejo dos surdos em terem escolas públicas gratuitas e de qualidade, que utilizem a Libras como primeira língua, como a língua de instrução, possibilidade extensiva às escolas particulares e filantrópicas que possuem este foco. Então, desde 2011, até antes, né, gente? Desde que o surdo se viu numa sociedade em que ele não é compreendido, em que ele não entende nada, ele luta pelos seus direitos como um sujeito que também está habilitado a falar, que tem uma língua própria, mas que precisa, lógico, que essa língua seja divulgada e ensinada da melhor maneira.
E em 2011 a gente tem esse marco. Agora, recentemente, em 2021, ou seja, 10 anos depois, a gente tem a conquista dessa lei, que vai permitir ao surdo ter, de fato, o ensino bilíngue em sala de aula. E a partir daí, surge o movimento Setembro Azul, cuja fita azul eu expliquei para vocês. Ela era colocada no braço das pessoas com deficiência lá na Segunda Guerra e virou aí um símbolo de orgulho, né? Um símbolo de luta e de combate pelos surdos aqui do Brasil. E aí, o que acontece durante o Setembro Azul? Isso vai de cada instituição. Então, eu te convido, como instituição, como uma pessoa física que pode intervir em alguma instituição, vamos fazer algo, vamos fazer alguma ação, vamos promover alguma atividade a favor das pessoas com deficiência auditiva e dos surdos. O ano passado, eu realizei um evento chamado Sensitive Experience, que, traduzindo por inglês, seria Experiência Sensitiva. Foi um evento na Bola de Neve de Caraguatatuba, com a presença do DJ Flirt e de um outro DJ de Ubatuba que também veio e nos deu uma força assim absurda, o Platts. Ambos me ajudaram de uma forma voluntária. E o que foi ali o objetivo da festa? Foi uma festa totalmente limitada, um evento limitado, claro, com base em todos os pré-requisitos que na época já estavam sendo dados pela vigilância sanitária. Nós seguimos todos os protocolos, distanciamento, máximo de 50 pessoas, uso de máscara por todos, as cadeiras afastadas, e ali eles tiveram o que diz o nome da festa mesmo, uma experiência sensitiva de uma forma bem diferenciada. Os DJs tocaram, eu fiquei como intérprete junto com a intérprete Thalita, da Ilha Bela, e então, além deles entenderem o contexto da música, a letra, pela tradução em Libras, eles também tinham a experiência de tocar na caixa de som que ficava logo ali abaixo, né? A Igreja Bola de Neve, para quem não conhece, tem um palco bem alto, então nós abaixamos 2 caixas de som para que eles pudessem ter essa experiência do toque também, que é muito importante para o surdo, a questão da vibração. Inclusive, o Flirt, ele é especialista nessa área de música para surdos e foi muito especial, foi muito bacana. Então, se você tem algum lugar, se você pode promover de forma, claro, né, gente, de forma a respeitar os protocolos da pandemia, de forma a respeitar todos os pré-requisitos ali da vigilância sanitária, da saúde do seu município, faça, porque é um momento muito especial. Os surdos amam essa data, eles amam saber que nós temos um dia do surdo, um dia deles, eles têm muito orgulho disso. E a nossa parte, né, como ouvintes e pessoas voltadas a alguma instituição, é realmente promover essa data. Seja com palestras, com eventos. Hoje em dia, por conta da pandemia, não dá para fazer um evento assim presencial. Você não quer arriscar fazer um presencial? Faça online, mas divulgue essa ideia. Lembre-se que o Setembro Azul está chegando e os nossos surdos têm muito orgulho disso, mas também precisam das nossas ações para que isso seja lembrado. Tá bom? Até mais!